Assim que cheguei na Praça da Luz, a primeira coisa que vi foi apenas algumas pessoas conversando e crianças brincando. Estavam aproveitando o dia. Para quem não sabe o que acontece por ali, enxerga apenas pessoas tirando proveito de um dia ensolarado do lado de fora da Pinacoteca de São Paulo. Bem, é exatamente isso. Só que também tem algo a mais. E foi isso que eu fui buscar. Consigo ver senhoras sentadas sozinhas nos bancos, algumas muito bem produzidas, outras nem tanto. Não é tão fácil de reconhecer quem realmente é profissional do sexo e quem não é. Claro que há exceções. Algumas usam salto alto ou vestido e uma maquiagem exagerada, mas isso eu só descobriria depois. Resolvi andar pela praça e ficar de olho em tudo o que aconteceria nas próximas horas que estaria ali. Eu não sabia quem era exatamente o meu alvo. Parecia até que eu, a qualquer momento, poderia me aproximar da pessoa errada. Até que... Teve um momento que me chamou a atenção. Uma senhora de vestido florido e corpo avantajado se aproximou de dois senhores sentados ao lado do coreto e pergunta se poderia se sentar no colo de um deles. Não ouvi a resposta porque eu tive que sair de perto. Senão, caso contrário, ela ia perceber que eu estava tentando escutar o que eles conversavam e ela se voltaria contra mim. Continuo andando, tentando disfarçar. Fiquei me questionando se a mulher que vi há pouco era uma profissional do sexo ou apenas uma conhecida daqueles homens, e que ela tinha intimidade bastante para falar com eles daquela forma. Quando eu percebi, já estava próximo ao coreto novamente, onde tinha visto aquela mulher junto aos dois homens. Só que dessa vez, ela estava sozinha. Me aproximei e puxei assunto. Me apresentei. Disse que eu era estudante de jornalismo e estava fazendo o meu trabalho sobre prostituição na terceira idade. Ela se assustou e sorriu logo em seguida. Ela foi bem simpática e logo me conta que é prostituta e trabalha há anos ali na Praça da Luz. Ela, mãe de um policial militar, me pediu para que eu não gravasse, nem voz, nem vídeo, porque o filho não sabia da vida que levava. Me promete apresentar as prostitutas que aceitariam falar comigo. Minha felicidade dura pouco, porque esta mulher, que foi tão simpática e receptiva comigo, se recusou a contar a história dela e como chegou à profissão. Seguindo os passos da profissional do sexo, fui apresentada às outras velhas senhoras, aparentemente nada apresentáveis. Conversam um pouco e se dispersam. Só não me ignoraram de cara porque a velha senhora que conheci e foi prestativa ao me apresentar às outras estava junto comigo. Eu percebi depois que elas estavam preocupadas em perder clientes por causa da minha presença ali, abordando elas com um gravador, papel e caneta nas mãos. Me pediram para que eu fosse embora, porque precisavam trabalhar. Algumas me disseram que têm medo de policiais também. Por isso, quando jornalistas ou policiais se aproximam, elas se escondem. Eu não insisto e continuo andando. A Praça da Luz é grande e bem dividida entre turistas, famílias, excursões escolares e as profissionais. Como som ambiente, é possível ouvir um artista de rua com seu saxofone. A música embala o final de uma tarde. Nesse momento, todas já sabem que estou ali e o que eu quero. Me observam de longe. A notícia se espalhou. Mas continuo firme e tentando de outras formas me aproximar.
e conseguir pelo menos uma história para escrever. Cada vez que eu me aproximava, era um não. Lembro de chegar perto de um grupo que me olhava com medo, e depois eu descobri que elas pensavam que eu tinha uma câmera escondida. Segundo me contaram, elas já haviam sido enganadas por outras pessoas, que a gravaram escondidas. Isso fez desta missão uma missão quase impossível. Mas quero destacar aqui que toda vez que eu chegava perto de uma delas, eu mostrava que estava apenas com caneta e papel. A essa altura do campeonato, eu já estava sem o gravador e sem o celular. Resolvi deixá-los no carro para que não virasse um problema. Nesse grupo que me aproximei, mal cheguei a me apresentar e elas em coro me pediram para ir embora, porque não queriam que eu as incomodasse. Outras se aproximavam e queriam ouvir o que tanto eu falava. Enquanto algumas aceitavam falar, outras interrompiam as entrevistas para questionar se realmente não tinha nenhuma microcâmera escondida ou um gravador. O desespero bateu assim que a tarde estava terminando. A possibilidade de pelo menos uma história contada ali parecia que nem ia acontecer. Eu não contei, mas não estava sozinha. Meu pai, que também é jornalista, e um amigo meu estavam comigo. Nessa altura do campeonato, cada um estava para um lado, tentando me ajudar de alguma forma. Eu continuei mais próxima da pinacoteca, lugar onde os guardas estavam visíveis. Não que alguém poderia tentar algo, mas que... vai que, né? Eis que o menos que se poderia esperar acontece. E eu, depois de algumas voltas, tenho a sensação de estar sendo seguida. Olhei para trás e vejo um senhor alto, moreno, que aparentava ter uns 50 a 60 anos. Ele carrega uma mala preta de mão. Ele está a menos de 3 metros e me olha fixamente. Ele está de camisa polo rosa e calça social preta. Me bate um desespero e só me falta correr, de tanto que apertei o passo. Eu até me lembro do medo que senti, até que de longe eu pude ver aquele amigo que estava comigo. Olhei para ele e até parece que ele percebeu. Ele veio direto e agarrei o braço dele. Nesse momento eu olhei para trás e vejo que o cara que me perseguia mudou de rumo, assim que esse amigo meu se aproximou. Fiquei aliviada. Pronto, voltamos à programação normal do dia. Após o susto, eu consegui o que tanto queria, uma profissional que me contou a sua história. Me sentei ao lado daquela profissional que logo reparou que eu tinha um curativo no braço e me pediu que eu o tirasse. Mesmo eu explicando que havia feito um exame de sangue pela manhã, ela precisava ter certeza que ali não tinha um microfone. Então o fiz, retirei e ela tranquila seguiu me contando a história dela. Assim que terminamos, uma profissional do sexo me aborda. Quando eu me viro, vejo que é a mesma que encontrei assim que cheguei. A mãe do policial. Ela estava preocupada e me pergunta novamente se eu não gravei ela. Explico que não e que tinha acabado de conversar com uma companheira lá da praça. Ela, mesmo desconfiada, foi embora. Teve um momento, quase na hora de ir embora, eu olhei em volta e pude ver um rosto conhecido. Uma prostituta da terceira idade, que participou de um documentário postado na internet que eu assisti. Enquanto se olha no espelho e retoca a maquiagem, fui me aproximando dela. Ela já sabia quem eu era.
Mesmo com um olhar de reprovação, ela me escuta. Ouve a minha explicação, que mais parece um clamor por ajuda. E depois ela desabafa comigo. Diz que sofreu por confiar em um jornalista. Ela foi gravada sem permissão. E quem descobriu isso foi uma conhecida que nem sabia que ela era prostituta. Isso fez com que ela recusasse qualquer tipo de conversa. Mesmo não acreditando em mim, troca algumas palavras e me conta um pouco do que eu já tinha assistido no documentário e sobre ter sido gravada sem autorização. Enquanto eu conversava com ela, mais 2 profissionais apresentadas no documentário chegam e se apresentam contando que também foram enganadas por jornalistas. Voltei para casa não só com fatos e histórias, mas também com um pouquinho da vida de cada uma. Histórias de quem sempre quis um futuro melhor, mas que caiu num mundo obscuro da prostituição. Essa é a difícil vida fácil. Nomes citados por mim neste podcast são fictícios, para preservar a identidade das pessoas entrevistadas, mas já a idade é verdade. No próximo episódio vou contar a história da Rosalinda Vieira, uma senhora de 65 anos, que foi do luxo ao lixo. Ela me conta sobre o seu passado sofrido, sobre casar aos 15 anos para fugir da vida difícil que levava e o tanto que se dedicou ao casamento, os filhos e a empresa que construiu com o ex-marido. E que depois... isso você só saberá no próximo episódio.